empresa de foguetes do Elon Musk, o SpaceX, aspira a colonizar Marte com humanos. Jeff Bezos, o fundador da Amazon, prevê 1 trilhão de pessoas vivendo no espaço. Mas ao lado de Musk, o CEO de uma empresa espacial privada está adotando uma abordagem diferente para a exploração do espaço e espera desempenhar um papel na busca de algo em comum em Vênus. O foco principal do Musk sempre foi Marte, mas ele se concentrou recentemente em outros planetas, particularmente em Vênus. Como resultado, várias sondas foram enviadas para investigar o planeta com a ajuda de uma empresa espacial privada. Elon Musk revelou recentemente o que uma das sondas descobriu em Vênus. O que a sonda descobriu? Poderia haver vida no planeta? Junte-se a nós enquanto investigamos por que Elon Musk vazou o que a sonda descobriu em Vênus. Se a Terra tem algo parecido com um gêmeo no Sistema Solar, Vênus é ela. A massa de Vênus é cerca de 0,81 da massa da Terra. Seu tamanho é aproximadamente o mesmo. Seu raio é de 6.052 km e o da Terra é de 6.378. Como suas massas e tamanhos são tão comparáveis, isso significa que eles têm aproximadamente a mesma densidade e, portanto, a mesma composição. No entanto, de outras formas, não poderiam ser mais diferentes. Vênus tem uma temperatura superficial de quase 482 graus Celsius e a pressão da sua atmosfera de dióxido de carbono é 95 vezes maior do que a da atmosfera terrestre. Suas nuvens de ácido sulfúrico e a superfície de Vênus é um terreno baldio e inóspito. Muito do interesse em Vênus está concentrado em como dois planetas tão semelhantes poderiam ser tão diferentes. Por exemplo, Vênus leva mais tempo para girar uma vez em seu eixo do que para completar uma órbita do Sol. São 243 dias terrestres para girar uma vez, a rotação mais longa de qualquer planeta no Sistema Solar, e apenas 224,7 dias terrestres para completar uma órbita do Sol, tornando um dia venusiano mais longo que o seu ano. Antes da colaboração de Elon Musk com a empresa espacial privada com sede na Nova Zelândia, a antiga União Soviética tinha tentado explorar Vênus. Como resultado, no início da era espacial, eles desenvolveram e construíram muitas naves espaciais para pesquisar a atmosfera venusiana. Este programa era conhecido como a Missão Venera. As missões Venera da União Soviética foram lançadas entre 61 e 83 para investigar Vênus. Porém, apenas 13 das 26 naves espaciais lançadas chegaram à atmosfera venusiana e 8 aterrissaram com sucesso na superfície. Apesar de várias tentativas fracassadas, a primeira sonda a pousar com sucesso em Vênus e enviar dados para sua superfície foi a Venera 7, com seu pouso em dezembro de 1970. Venera 7 foi construído para penetrar na atmosfera do planeta antes de implantar um paraquedas para ajudar a diminuir a sua descida em direção à superfície. Infelizmente, o paraquedas rompeu e falhou durante a descida, fazendo com que o Venera caísse por 29 minutos até colidir com a planície venusiana. A sonda da União Soviética parecia parar de enviar sinais enquanto os cientistas a rastreavam, mas quando os cientistas mais tarde estudaram os sinais de rádio registrados, se descobriu que a sonda sobreviveu à descida e continuou produzindo um sinal fraco por mais 23 minutos. Os cientistas assumem que o sinal fraco foi causado pelo pouso da nave em seu lado, o que fez com que a antena parasse de apontar em direção à Terra. Apesar das circunstâncias em que se encontrava, o módulo mediu uma temperatura superficial de 32 graus Celsius, ou, dito de outra forma, quase a mesma temperatura dentro de um forno de tijolos. Além disso, quando a nave se aproximou da superfície venusiana, o seu sensor de pressão falhou, fornecendo aos pesquisadores uma pressão superficial estimada em cerca de 92 bar, uma pressão que você só poderia ter na Terra se estivesse submerso em meia milha de água. No entanto, a União Soviética nunca desistiu de estudar Vênus, pois Venera 9 e 10 aterrissaram na superfície do planeta 5 anos depois e tomaram um panorama de 180 graus da superfície do planeta. Ted Strick desenvolveu uma visão artística de Vênus, usando imagens do panorama do terreno para retratar como o planeta seria se um astronauta estivesse em sua superfície. A visão foi construída ajustando fotografias individuais no panorama para retratar a superfície em um ângulo mais natural, sampleando cada imagem a distâncias variadas do aterrador e então utilizando dados de imagens para preencher quaisquer lacunas deixadas por este processo. Embora os objetos na foto sejam naturais, o arranjo não é. Entretanto, para ver mais propriedades deste planeta, a União Soviética passou a desenvolver outras sondas espaciais e o Venera 14 entregou exatamente o que eles precisavam. Em março de 1982, o lander soviético Venera 14 saltou de paraquedas e o ar travou seu caminho através da espessa atmosfera venusiana.
Também fotografou seus arredores, que incluíam rochas planas, um céu sem características perto da Phoebe Regio, perto do equador de Vênus e uma enorme porção de paisagem vazia. O penetrômetro da espaçonave é visto na parte inferior esquerda enquanto faz medições científicas e o objeto brilhante à direita é parte de uma tampa da lente ejetada. A sólida nave espacial Venera operou por quase 1 hora após suportar temperaturas de 450 graus Celsius e pressões 75 vezes superiores às da Terra. Apesar dos dados da nave espacial Venera 14 terem sido transmitidos através do sistema solar interno há cerca de 40 anos, as fotografias e o processamento digital da nave espacial ainda hoje são realizados. Uma nova análise das medições infravermelhas adquiridas pela nave espacial Venus Express da ESA em órbita revela que podem existir vulcões ativos no planeta. Como Elon Musk e a equipe da Nova Zelândia continuaram com sua missão, estas suposições a respeito dos vulcões no planeta provaram ser corretas. De acordo com estudos e observações sobre a atmosfera venusiana, Vênus tem o maior número de vulcões em todo o sistema solar. Há muito mais vulcões não identificados entre os 1.600 vulcões significativos encontrados ao redor do planeta. Uma grande parte do mundo está coberta por depósitos vulcânicos com cerca de 200 milhões de anos, e a atividade vulcânica tem desempenhado um papel importante na história do planeta. Os cientistas ainda estão discutindo se ainda existem vulcões ativos por uma variedade de razões, mas devido à atmosfera espessa do planeta, os cientistas tiveram que confiar no radar da nave espacial Magellan da NASA. Em sua tentativa de aprender mais sobre o depósito vulcânico, os cientistas da União Soviética desenvolveram uma nova metodologia que poderia ajudar a desvendar os segredos da atividade vulcânica de Vênus. O método combina mapas geológicos de fluxos de lava refrigerada de erupções anteriores com dados de radar da missão Magalhães. Ele se baseia em medições de emissividade de radar que medem como a superfície do planeta interage com e emite radiação de microondas. Várias seções da superfície de Vênus mostraram diferentes tipos de emissões que correspondem a diversas características das rochas, revelando informações sobre a sua gênese. Além disso, um novo estudo sugere que a emissividade do radar pode ser usada para determinar o grau de envelhecimento químico experimentado pelos fluxos de lava depois que entram em erupção e entram em contato com a atmosfera venusiana. Como tal envelhecimento leva semanas ou meses, a emissividade pode ajudar na identificação de novos fluxos de lava. Os pesquisadores usaram medidas de admissão de radar em conjunto com mapeamento geológico para comparar 3 vulcões venusianos, Mad Mons, Osa Mons e Sapaz Mons. Com base nessas observações, parece que o Mad Mons e alguns dos fluxos de lava no planeta não são tão antigos quanto se pensava antes. Avançando a mesma abordagem, poderia ser aplicada aos novos dados de Magalhães para explorar ainda mais os vulcões de Vênus. A metodologia também pode ser necessária para futuras missões de Vênus, tais como a missão Visão da ESA e a missão Emissividade Vênus de Radiociência, INSAR Topografia e Espectrografia da NASA, que fornecerá observações de emissividade de radar de resolução mais alta. Mais pesquisas, entretanto, foram realizadas sob a direção de Elon Musk. Cientistas e pesquisadores usaram esta metodologia para examinar um pico vulcânico venusiano de cerca de 2,5 km de altura e 200 km de largura. Ele pode ser encontrado em uma região do sul de Vênus, que é conhecida por sua abundância de vulcões nas terras altas. Com base nos resultados da pesquisa, parece ter havido atividade recente do vulcão. Estudos anteriores revelaram que o planeta tem menos crateras de impactos cósmicos do que se pode esperar com base no número de crateras observadas em outros planetas rochosos do Sistema Solar. De acordo com o que os cientistas descobriram com a sonda da União Soviética, a lava desses vulcões ativos pode ser um fator para manter a superfície de Vênus limpa. Uma maior compreensão da atividade vulcânica de Vênus poderia oferecer mais luz sobre a recente descoberta de gás fosfino lá, que alguns especialistas estranhamente especularam que pode estar ligado à vida no planeta infernal. A presença de fosfina na atmosfera de Vênus poderia estar ligada a um evento vulcânico recente ou a um evento que está ocorrendo agora no planeta. Por causa disso, a localização de áreas em Vênus que contenham material vulcânico potencialmente ativo é essencial. Como resultado da descoberta do gás fosfina, foi estabelecida uma missão privada para examinar a atmosfera de Vênus. O objetivo da missão, que está sendo financiada por Elon Musk, é determinar se o planeta realmente contém fosfina e se é ou não capaz de sustentar a vida. Apesar de ter sido uma missão patrocinada por empresas privadas, Musk não foi o único responsável por ela. Os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts também estão liderando o esforço. A Fundação Breakthrough, em parceria com a Fundação Elon Musk e a SpaceX, financia a iniciativa,
com a cientista judaica-americana Sarah Seeger servindo como investigadora principal. As missões de localizador de vida de Vênus seriam uma série de experimentos baseados em uma sonda enviada a Vênus para determinar se o planeta hospeda formas de vida. Esta ideia começou quando uma equipe de cientistas liderada pela Seeger descobriu o gás fosfina na atmosfera de Vênus. Este tipo de gás não é a vida, porque é meramente gás. Porém, a fosfina é criada por bactérias anaeróbicas que vivem em ambientes onde há falta de oxigênio. Fazer essa descoberta foi uma emoção para alguns, pois provou que a vida, apesar de bacteriana, existe em outro mundo. Mas, tendo em vista o calor abrasador do planeta e as condições geralmente adversas, como isso é possível? É de conhecimento comum que a superfície de Vênus não suporta a vida, mas a camada de nuvens aproximadamente 50 km acima da superfície suporta. Ela é semelhante à atmosfera inferior da Terra e pode hipoteticamente hospedar vida microbiana. No entanto, há algum ceticismo sobre a ideia, pois a rechecagem dos dados levou alguns cientistas a acreditar que a teoria foi mal compreendida e que as moléculas poderiam ser dióxido de enxofre, um gás que é abundante nas nuvens venusianas. Na ciência, os pesquisadores devem estar certos de um fenômeno antes de agir sobre ele. Como resultado, foi necessário enviar uma sonda para coletar amostras do convés das nuvens. A expedição não pôde ser realizada em escala interestelar, mas no caso de Vênus, que está mais próxima da Terra, a missão parece mais promissora. Sua primeira missão está programada para ser lançada este ano em um foguete Electron desenvolvido pelo Laboratório Rocket da Califórnia em parceria com a agência espacial privada do Elon Musk. Esse foguete seria o lançamento da sonda em uma viagem de 5 meses por apenas 3 minutos através das nuvens. Para alcançar os melhores resultados, a sonda seria equipada com um instrumento laser especialmente desenvolvido para identificar a química complexa nas nuvens. E se forem descobertas impurezas ou fluorescência, isso indicaria que há mais na atmosfera de Vênus do que sabemos agora. O que você acha sobre a missão de estudar a atmosfera de Vênus? Fala pra gente nos comentários abaixo.